Por exemplo, você sabia que é possível fazer diagnóstico de necessidades de grupo? Quais as necessidades de desenvolvimento do grupo? E eu desenvolvi uma metodologia que eu já utilizei muito, com muitos clientes, e é uma metodologia que eu compartilho, sem problema nenhum. Você pode, por exemplo, às vezes tem uma empresa que ela precisa desenvolver as lideranças daquela empresa. E o que eu vejo às vezes que algumas colegas fazem, e aí perdem a oportunidade de se diferenciar, de aumentar a sua competitividade, a sua autoridade, né? É o seguinte, faz um programa, né, meio padrão, e vende aquele programa. Só que antes disso, você pode propor para a empresa fazer um trabalho para levantar as necessidades de desenvolvimento daquele grupo de líderes. E nesse processo, né, de levantar as necessidades daquele grupo de líderes, o que você pode fazer? Você pode propor esse programa, né, um programa específico para levantar necessidades, e é muito rico e muito interessante quando você usa essa estratégia, por quê? Porque as lideranças, que são as pessoas que mais sabem, né, esse grupo, que são as pessoas que estão ali no grupo, que mais sabem quais são as suas necessidades, elas estarão participando desse processo para levantar as necessidades que elas têm, e participando do processo, aumenta o comprometimento delas. Aumentando o comprometimento delas, quando você vai para o programa em si de desenvolvimento de liderança, você já tem um vínculo com elas de confiança estabelecido, um vínculo psicoafetivo estabelecido, que é fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Você já tem também com essa liderança estimulado o comprometimento dessas lideranças no seu processo de autodesenvolvimento e desenvolvimento de grupo. Porque aí você trabalha também com esses dois objetivos, de autodesenvolvimento e desenvolvimento de grupo. E aí sim eu uso a metodologia de desenvolvimento de grupos, de processos grupais, né? Eu comentei já com vocês, comento sempre que eu sou didata da SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, eu formo pessoas para serem coordenadores de grupos, e quando eu trabalho com grupos, eu trabalho com a metodologia de processo grupal. Né? Por quê? Porque essas lideranças vão tendo mais clareza sobre como que elas funcionam. E o que esse funcionamento está facilitando ou dificultando o dia a dia delas, né? Então, isso é bem importante. Então, veja, diagnóstico de grupo. Então, na dimensão grupal, você trabalhando com psicologia organizacional, como consultora, você pode ter essa atividade no seu portfólio. Né? Antes de propor um programa de desenvolvimento, customizar, fazer o trabalho sob medida para a empresa. As empresas adoram trabalho sob medida, adoram ver que você está pensando nela especificamente, que você está propondo em função da demanda, das características que ela tem, das necessidades que ela tem. É muito importante, assim como nós, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa cabeleireira, a gente quer que ela olhe, que ela entenda, que ela escute aquilo que a gente precisa, qual é a nossa necessidade, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente não gosta de ser atendido num lugar para cortar o cabelo, que vai cortar sem ouvir a gente, vai fazer o padrãozão, não, porque está na moda. Tá, pode estar na moda, mas não combina comigo, não tem a ver comigo aquele corte de cabelo. Então, as empresas também precisam disso, também gostam e valorizam isso. E para a gente finalizar a nossa conversa, no nível individual, né, intervenções em psicologia organizacional na consultoria no nível individual. No nível individual, existem muitas possibilidades, né, de intervenções. Por exemplo, coaching e mentoria. Coaching, você precisa ter uma formação em coaching, ok? Mentoria, existem formações em mentoria? Existem, mas eu tenho um método que eu desenvolvi de mentoria pela minha prática, pela minha experiência, que tem funcionado
muito, e tem dado muito resultado. Hoje mesmo eu atendi alguns clientes em mentoria, essa semana eu tenho atendido, semana passada também eu atendi, e é muito rico de você, primeiro, ter a clareza dessas estratégias, né? Isso é bem importante, para não confundir você e não confundir também o cliente. Então, ter a clareza que consultoria é uma metodologia, assessoria é uma outra metodologia, mentoria é uma outra metodologia e coaching é uma outra metodologia. Primeiro você precisa ter essa clareza. E isso deixar claro também para o teu cliente, né? Sempre que eu começo um processo de mentoria, uma reunião de mentoria, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeira coisa que eu explico para o cliente, o que vai ser a mentoria, mesmo que a gente já tenha divulgado, né, na empresa, o trabalho de mentoria, que é em paralelo, que eu faço geralmente em paralelo com o programa de desenvolvimento de liderança, ou de equipe, enfim, depende, né? Mas no individual, quando eu entro na reunião individual com aquele mentorando, eu vou explicar para ele, né, o que é, quais são as diferenças, o que a gente vai tratar ali, qual vai ser o foco da nossa conversa, o que a gente não vai conversar ali, né? Isso é bem importante. Às vezes se tem uma crença que psicólogo na empresa vai fazer terapia, né? Se aparece isso, também já esclareço, já deixo essa informação também, enfim. Então, tem muitas possibilidades de trabalho em psicologia organizacional. Eu costumo dizer que uma atividade que eu faço com muita frequência é a avaliação psicológica, né? A análise de perfil. Alguns clientes demandam isso para mim e pedem também assessoria no processo de seleção. Eu não faço recrutamento e seleção, não tenho nada contra quem faz, muito pelo contrário, admiro e respeito o trabalho de quem faz, mas eu não tenho afinidade com esses processos. Mas o processo de assessoria, então de fazer uma avaliação psicológica, usando realmente testes psicológicos, né, que são o que eu utilizo, e usando ferramentas que são validadas cientificamente, e daí assessorar o meu cliente, né, a entender o quanto que aquele perfil vai ter mais aderência ou não à cultura, aquela equipe, aquela liderança, enfim. Essa é uma atividade individual também que eu realizo em psicologia organizacional. Gente, tem muita coisa para a gente compartilhar, para a gente falar.